Jundiaí, sou casado com uma única esposa, graças a Deus, pai de 3 filhos lindos e maravilhosos, Davi, Jonatas e Beatriz. Tem um casal de gêmeos, o Jonatas e a Bia têm 24 anos, o Davi tem 22 anos, vai fazer no fim desse mês. Há muitos anos eu e minha esposa temos nos dedicado a termos uma família para Deus. Estou ouvindo um sonzinho. Eu tenho um toquezinho, pode desligar, é um som de teclado. Obrigado, viu, lindão? Se eu fosse profeta, você estaria bem. Então estamos nessa tentativa de termos uma família para Deus, uma família disposta para Deus. O Pablo falou, pode procurar, vocês não vão achar meus pecados lá na internet, meus defeitos, e não vão mesmo, porque eu escondo todos. Não fico mostrando meus pecados, meus defeitos, minhas mazelas, e nem hoje vou mostrar. Você acha que eu peguei um avião lá de São Paulo para vir aqui falar dos meus pecados? Não, isso eu estou falando com outras pessoas mais próximas. Eu vou aproveitar o tempo e vamos falar de outras coisas. Estamos na tentativa, tanto o Massal, quanto eu, quanto o próximo preletor, só estamos aqui pela grande misericórdia de Jesus. Pela grande misericórdia. Semana passada eu estava na pousada do Rio Quente ministrando para casais, junto com a minha esposa, e eu disse isso para eles. Falei, estamos aqui pela misericórdia, estamos casados há quase 30 anos, e ainda, o Pablo falou, ministrando paternidade há tantos anos, mas vira e mexe e se fala, ainda eu erro nesse quesito? Não é possível. Já era para estar num posto mais avançado ou mais experimentado, errando menos daqui e dali. Falaremos disso outro dia, graças a Deus, que bom que você veio. Malaquias, por favor, Malaquias 4, a minha versão é revista atualizada, se você quiser colocar, vai ficar melhor. Vamos começar em Malaquias, eu só tenho 2 horas para ministrar para vocês hoje. O cozinheiro falou que a janta vai sair só meia-noite, então estou tranquilo quanto a isso. Malaquias é o último livro do Primeiro Testamento. A Bíblia que Jesus carregava, que os discípulos carregavam, a Bíblia parava em Malaquias. Eles não tinham Mateus, não tinham Coríntios, não tinha Gálatas, não tinha Apocalipse, parava em Malaquias. Malaquias não é um livro só de pedir dízimo. Malaquias, Deus falando através do profeta para o seu povo. Malaquias 4, os 2 últimos versículos do Primeiro Testamento, diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso já aconteceu? Não. Quando será o grande e terrível dia do Senhor? É a volta final de Jesus, finish, acabou. Fim dessa vida dessa forma. Estaremos numa vida nova, ou aqui, ou no céu, ou onde for, né? Com Ele, uma vida diferente. Então, antes da volta de Jesus, da última volta dele, Deus vai enviar Elias. Gravou até aqui? Elias, o maior profeta do Primeiro Testamento, e não escreveu nenhuma palavra. Antes da volta de Jesus, Deus vai enviar Elias. Não vou entrar na teologia, venha na escola dominical e aprenda isso daí da forma que você quiser. Pode ser um movimento, um Espírito Santo, uma unção, um movimento novo, uma graça nova. Isso não vai ser só na igreja A, B ou C, isso é um manto de Deus sobre a terra, vai enviar esse Elias. Eu acredito que é um movimento, é como é que chama? Quando tem um avivamento diferente. Antes vai acontecer a vinda de Elias. Próximo versículo diz o seguinte: o Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, se não houver essa conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, se ele vier, vai ter maldição na terra. Então, na minha teologia, antes de Jesus voltar, vai precisar haver uma restauração da família. Eu estou chamando essa conversão de corações de restauração da família. Rapaz, eu estou com medo disso aqui cair, desculpa os organizadores aí. Pode deixar aqui eu não derrubo não. Aqui eu estou com medo de derrubar. Pensa no homem desastrado.
Restauração da família antes de Jesus voltar. Está comigo até aqui? Beleza. Os discípulos só conheciam a Bíblia até aqui, porque não tinha o resto. Eles escreveram o restante, Paulo escreveu o restante. Anos depois, 500 anos depois, quase disso aqui escrito. Vamos lá para Mateus 17. Olha, eu vou falar rápido, então você tem que ouvir rápido, tá bom? Põe no 1.5 aí no seu ouvido. Vocês já estão treinados nessas coisas, né? 1.5, 2.0. Vamos lá. Mateus 17, versículo 10 diz o seguinte: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Presta atenção nos discípulos. Eles tinham a Bíblia até Malaquias, que diz: Elias tem que vir antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da volta de Jesus. Elias vem. Agora os discípulos estão diante de Jesus. E eles, Elias não veio. Elias só veio a primeira vez, não veio a segunda. Então faz sentido a questão deles. Aí eles falam, os escribas, quem eram os escribas? Era a corte suprema gospel da época. Eles que definiam a interpretação correta das escrituras. Jesus puxou a orelha de muitos deles em alguns momentos, as orelhas deles. Mas eles tinham muito razão naquilo que falavam, na maioria das vezes. Que história que é essa que os escribas falam que primeiro Elias vem? O Senhor já está aqui na nossa frente. Está faltando algo. Pulou uma etapa. E aí eles perguntam, próximo versículo. Mas é necessário que Elias venha primeiro? 11. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará quantas coisas? Todas as coisas. O próprio Jesus está se referindo a Malaquias 4, que aquela restauração da família é restauração de todas as coisas. Pensa numa heresia que eu estou pregando no Brasil afora. Restauração da família é restauração de todas as coisas. Tão simples assim, Eduardo? Tão simples assim. Vamos restaurar a família, a gente bota ordem nesse mundo. Nessa nação. Você sabe por que essa nação está do jeito que está? Com tanta corrupção, coisa errada. Falta de restauração da família. Ei, como é que restaura a família se não restaurar o homem? Por isso precisamos de homens responsáveis. Foi bem dito aqui, né? Não é questão de gênero, não estamos falando de macho. Você sabia que todo pernilongo é macho? A pernilonga é fêmea, mas o pernilongo é macho. Todo boi é macho, todo macaco é macho, todo coelho é macho. Ser homem, só você pode ser. Você já nasceu macho. Ser homem é a sua decisão, mas ser homem de acordo com os conceitos bíblicos, não com essas brigas que tem por aí. Então a questão não é se é machão ou não é machão, não. Às vezes você tem que ser machão, sabe que hora? Na hora de correr. Tem pecado que você precisa correr dele. Assim como José lá do Egito fez. A mulher veio se esfregar nele, o que ele fez? Deu meia volta e correu. Fugir do diabo. Corre. Resista. Tem pecados que você precisa correr, lindão. Não enfrenta, que você vai se dar mal. Você quer enganar o diabo? Quem inventou o engano foi ele. Você não vai conseguir. Volta. Está comigo? Que restauração da família é restaurar todas as coisas? Que para restaurar a família a gente precisa restaurar homens. Por isso a gente está dando tanto gás, ênfase em todos os movimentos de restauração de homens. Seja no currículo do EF, seja no Legendários, seja em qualquer outro que for, queridão, não tem uma competição, a gente precisa restaurar homens. O cara está fazendo um trabalho lá, ajude ele, dê força para ele, dê material para ele, dê dinheiro para ele, dê seu tempo para ele. Vamos resgatar homens, para que esses homens resgatem a próxima geração. A história de Israel, aquele estado, aquela nação, ela deixou de existir por mais de 2000 anos, na verdade. Porque quando Jesus estava ali, os romanos estavam dominando já há algum tempo, e nunca mais Israel se restabeleceu
como rei, como nação, porque sempre tinha um domínio até o século passado. Só que por mais de 2000 anos, esse povo judeu de Deus estava esparramado pelo planeta. Daí um tempo atrás, essa nação voltou. A língua, obrigado, lindão. A língua era a mesma, a comida era a mesma, a cultura era a mesma, tudo era o mesmo. Como que isso se deu? Porque tinha pai. Porque toda a família de judeu tinha um pai, preservando toda a sua cultura, a língua, jeito de falar, jeito de cantar, jeito de comer, jeito de tratar a esposa, de tratar os filhos, e isso durou mais de 2000 anos, até que eles foram convocados a voltarem para a sua terra. Porque tinha pai. Ei, presta atenção, o segredo da hombridade é paternidade. Não tem uma boa hombridade sem uma grande paternidade. Deus fez tudo em ordem. Se você ler os últimos capítulos de Jó, se você ler o primeiro, você vai ficar maravilhado. Deus falando de Jó, falando para o diabo. Você viu meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o currículo do cara. Mas não era a avó dele falando que ele era lindinho. Era o Deus. Deus falando. Oh, coisa ruim. Você viu meu filho? Viu? Eu tenho revelação daquele momento lá, que Deus estava tirando um coco do diabo, mas assim, ó, com um sorriso largo. Você vai dançar, velhinho. Você lembra que eu falei que o filho da mulher ia pisar na sua cabeça? De repente é esse daí. Por isso que o diabo tentou matar Jó. Reto, não é isso que eu quero falar não. Vamos lá para o final de Jó. Quando Deus fala para Jó, cinge os lombos e vamos ter uma conversa. Se sou eu, Massal, eu corro. Se qualquer fortão desse aqui falar, arregaça as mangas aí, vamos ter uma conversa, eu corro, eu não sou louco, eu vou enfrentar o cara. Deus falou, cinge os lombos e vamos ter uma conversa. E aí Deus começa se mostrando para Jó. Jó, é você que cuida dos filhos das cabras monteses? Você que cuida dos pintainhos? Você que abriu o caminho para o aguaceiro? Você chama o raio e ele diz, sim senhor, eis-me aqui? E Jó foi ficando espantado. E tem uma hora que Deus fala, você conhece os depósitos da neve? Foi você que criou as ondas e um limite para quebrar o seu orgulho? Deus falando, eu controlei tudo isso. Eu mando a onda quebrar aqui. Eu chamo o raio e ele fala, sim senhor. Deus fez tudo em ordem. Mas a obra-prima dele é a humanidade. E nessa obra-prima ele dividiu em família. E nessa família ele botou um homem responsável, que é o sacerdote, para fazer essa ligação do reino de lá com o reino de cá. Esse é você, lindão. Só que o mundo diz, você é um banana. Você é um fraco. Você nem sabe decorar um versículo, você não toca direito, você não prega direito, você é isso, você é aquilo, você é um monte de coisa. E aí você vai, arreia os ombros e fica andando como um qualquer. Ô lindão, você é de Deus. Você é de Deus. A gente prega tanta humildade no reino de Deus que a gente acaba pregando uma inferioridade ao invés de humildade. Deus não tem problema com grandeza. E Ele te fez para ser grande. Não é competição, não é para ele. Esse rosinha aí eu não ia querer mesmo não. Deus fala para Davi, ei, eu tirei você de trás da malhada, botei você na frente, fiz o seu nome grande, como só os grandes da terra têm. Você acha que Deus está
preocupado com isso? Deus quer isso. Você quer que o seu filho seja inferior ou você quer que o seu filho seja grande, bem-sucedido? Não é mais grande não existe, eu sei, tá? Mas não é mais grande do que o outro. Grande, não é competição. Se eu for um grande pai, um grande homem, um homem responsável dentro da minha casa, ele também, cara, nós vamos mudar essa nação. Nós vamos mudar essa nação, mudando o coração de cada homem. Lindão, você nasceu para Deus, você não nasceu para meras coisas, ou para grandes coisas nessa terra. Deixa eu falar uma historinha para você. Deixa eu ler primeiro uns textos aqui, porque eu sei que eu vou me perder em algumas coisas. 1 Reis, já foi lido, quero ler de novo, na minha versão. A minha versão é melhor. 1 Reis, capítulo 2, já foi lido, quero ler de novo. Versículo 2, 1 Reis 2:2 diz o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e seja homem. Coragem, seja homem. Davi está partindo, o maior rei de Israel. Salomão ficou mais rico, teve mais glória, mais isso, mais aquilo, mas Davi é o maior rei de Israel. Antes de morrer, quanto assunto ele podia tratar com o filho? Filhão, administra isso, não pegue ouro daquela turma, abra aquele poço lá, não compra camelo daquele lugar, não sei o que, mata o escravo que desobedecer. Ele chama o cara, o filho, e fala: coragem, seja homem. Você acha que Davi estava preocupado do filho dele usar saia? Começar o LGBT da época? Estava não. Se havia uma preocupação ele pode continuar um normal. Ele não é normal, ele precisa ser homem. E Salomão entendia o que estava implicado em ser homem. Em ser um homem de Deus na terra. Se você ler lá em Samuel, antes de partir, quando Davi quis construir, Deus falou: você não, o seu filho. Davi chamou Salomão e falou: venha cá e conheça, presta atenção, venha cá e conheça o Deus de teu pai. Seu filho, lindão, precisa conhecer Deus através de você, mostrar para ele. Tem um pessoal que está querendo dormir, não vamos deixar não. Vamos fazer o seguinte: a hora que eu gritar 1, 2, 3, você grita yes. Vamos lá? 1, 2, 3. Yes! Agora você vira para o lado, porque alguém, seu vizinho está dormindo, ensaiando. 1, 2, 3. Yes! Isso, pronto. Então, quando no meio da frase eu parar e 1, 2, 3, não é que eu estou maluco, não. É para você acordar o seu vizinho aí. Tá beleza? Para ser homem precisa ser responsável. Davi sabia disso e quis transmitir isso para o filho dele, que então foi o maior rei em glória em Israel. Eu sou muito mais fã de Davi, claro. Não quero entrar nesse assunto agora não. 2 Reis. Eu queria contar umas historinhas, eu vou me perder, deixa eu tentar me segurar. 2 Reis, capítulo 4, tem uma história do profeta Eliseu com uma mulher, que não temos o nome dela, nem do seu marido. A Bíblia a chama de sunamita, porque ela era de Sunem. Então vamos ler a história. 2 Reis 4, versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. A turma fala comigo como padre, né? Padre, pastor, é tudo assim, você ofereceu um pão de queijo, no outro dia ele passa de novo. Chamou para comer, então toda vez ele passava lá. Pensa num folgado. Entendeu, Júnior? Beleza, presta atenção, Júnior. 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, vírgula, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai retirar para lá. Beleza. Um dia vindo ele, o profeta, Eliseu,
para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao moço, disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Vamos lá. Eliseu vinha, ficava lá no quartinho que a mulher mandou fazer. Obra de pedreiro, está entre vírgulas. Obrigado, viu, Fera? Por que escreveu obra de pedreiro? Não é um puxadinho, não é uma lona preta. Vamos fazer um quarto, obra de pedreiro, vamos pôr uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, como se fosse hoje. Vamos fazer um quarto legal, vamos pôr um banheiro, uma suíte, talvez até uma hidromassagem, um ar-condicionado, um frigobar. Quando esse homem vier aqui, ele vai ficar bem na nossa casa. E Eliseu lá, eu acho que ele estava lá deitadão na banheira, não tinha banheira não, viu? Ele estava deitadão na banheira lá e ele pensou: esse negócio aqui está bom demais, né? Essa mulher foi muito jóia com a gente. O que será que a gente pode retribuir? Geazi, chama essa moça lá. Falou: viu, você precisa de algum favor? Você quer que a gente fale com o comandante do exército? Tem alguém roubando suas galinhas aí? Você quer que mande uma ronda aí? Um drone para vigiar? Você quer que fale com o rei? Resposta dela: habito no meio do meu povo. Eu entendo assim, está tudo bem, não preciso de nada não. Quis retribuir o favor? Não precisava, segue a vida. Daí, versículo 11. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho. Ora, ela não tem filho, e o marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Gravou a história até aqui? A mulher pensou, enxergou que o homem era de Deus, mandou fazer uma obra de pedreiro, mobiliou o negócio bem, não quis favor do Eliseu, aí ele ofereceu um milagre que era um filho, a mulher teve um filho. Te pergunto, como chamava o marido dessa mulher? O que esse cara fazia da vida? Onde ele estava? Qual a participação dele? 0.0. Algum momento esse cara contribuiu, porque o menino nasceu. Beleza. Compareceu e algum dia ele estava por lá. Participação dele, 0. Visão dele, 0. A mulher decidindo as coisas. Pensando e fazendo, pensando e fazendo, pensando e fazendo. A história piora. 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai, presta atenção que o cara vai entrar em cena agora, viu? Aí o menino falou: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, 2 pontos, leva a sua mãe. O cara estava mudo até agora, o cara não fez nada, não pensou nada, não planejou nada. E o negócio vem acontecendo, pá, o menino chega. Ai, minha cabeça. Leva para a mãe dele. Mudo o cara não era. Mas você vê que a participação do cara é quase 0. Sabe aqueles peças teatrais que o pessoal fica falando, correndo, morrendo, ressuscitando, chorando e rindo, e o cara vem uma vez só. Aqueles filmes do John Wayne: eu vou matar. Pronto, é uma frase só. O cara até agora falou uma frase só. Ele vai falar 2 em toda a história.
segue a vida. 20. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Presta atenção que o cara vai falar de novo. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Então ela disse: não faz mal. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. A mãe pegou o menino, subiu, pôs sobre a cama do homem de Deus. Eu acho que ela esperava por um milagre, suposição. Desceu, chamou o marido, falou: preciso de uma jumenta e um moço que eu vou atrás do homem de Deus. O cara perguntou: ué, o que você vai atrás dele hoje? Não é dia de festa de lua nova, não é sábado. O cara sabia das leis religiosas. Não tem culto hoje na igreja. O pastor não está lá no gabinete hoje. Hoje não é plantão dele. O que você vai fazer lá? A resposta é trágica, não é não? Não faz mal. O menino está morto. E o homem não é digno de ouvir de sua esposa que o menino morreu? Por que será que ela não falou? Ela teria ajuda, ela teria um homem responsável, que é o que a gente está buscando nesse encontro, ela teria um homem de Deus para resolver a questão. Ela sabia que não. Ela não quis nem dizer o que faria. Por quê? Porque ele ia perguntar mais um monte. Só de pedir a jumenta e falar que ia, ele falou: ué, não é dia de lua nova, nem sábado, não tem o que ir lá fazer na igreja hoje. Faz mal não. Deixou o homem sem saber o que era, montou na jumenta e foi atrás de Eliseu. Não vou ler o resto da história para você, mas vou te falar. Ela foi, encontrou com Eliseu, Geazi veio no caminho para papai, ela falou: eu te pedi alguma coisa? Agora o menino está morto lá. Geazi corre lá, faz isso, Geazi correu, Eliseu veio atrás, deitou sobre o menino ressuscitou, fim da história. Eu vou inventar a história agora para você. O menino ressuscitou, tá? Só não vou ler tudo. De noite esse homem chega para comer o macarrão, toma banho, senta lá e ele pergunta, invenção minha, tá? E aí, como é que foi o dia? Ela fala para ele: normal, tudo bem. Você está entendendo o que é um homem irresponsável dentro de sua casa? Você pode ser muito responsável com os relatórios na sua empresa, com a sua execução da sua tarefa na sua empresa. Ei, isso é banana perto da sua responsabilidade dentro de casa. A primeira responsabilidade de um homem é dentro da sua casa. Fora é plus. Se você tem um trabalho que ganha 1.000, 1.000.000, zilhão, isso é plus. Não há, isso é uma frase que todo mundo repete por aí, não há nenhum sucesso lá fora que vai compensar o fracasso daqui de dentro. Desculpa, não estou condenando ninguém, mas aqui temos homens que os seus filhos já não estão na igreja. Não estou te condenando, mas pergunte para esses homens: quanto de dor isso provoca dentro dele? Quanto você daria para ter o seu filho apaixonado por Jesus? Você daria o seu carro? Não me responda. Você daria a sua casa? Você daria o seu olho direito para ver o seu filho no caminho de Deus? Para você que ainda não vive essa tragédia, trabalhe para não chegar nesse ponto. Seja responsável. Meu filho vai conhecer Deus dentro da minha casa. Meu querido, a igreja, eu sou pastor de uma igreja, tá? A igreja por anos competiu com a família. Seu pai não te entende? Venha para cá que nós te entendemos. E ela puxa as pessoas para dividir família ao invés de favorecer a união familiar. Empoderar os pais para que esses coloquem virtudes no coração do seu filho. Crie uma identidade que não vai mudar lá longe.
A Bíblia fala, cria e depois não vai desvirtuar. José estava lá no Egito, não frequentava a escola dominical, não ia na igreja, o pastor não estava vendo, o pai não estava vendo, correu do pecado. Por quê? Porque foi ensinado lá no passado sobre algumas virtudes. Por um pai que o início da vida dele, muitos dizem, era um ladrão de galinha, ou usurpador, roubador, enganador. Não me conte quantas vezes você já errou. Se entregue para Deus. E é daqui para frente. Existe uma cena na Bíblia, muito bonita. João, o último capítulo de João. Jesus chega na beira da praia, grita para os discípulos, tem água aí? Não, noite inteira, nhencas. Joga a rede do outro lado. Jogaram, não conseguiram tirar de tanto peixe. Pedro, vendo aquele milagre de novo, pela segunda vez, falou, é o mestre. Pulou na água, não quis saber da rede. Foi estar com Jesus. Chegou lá, olha que coisa mais engraçada, ele pede peixe, não temos. Pedro chega lá, já tinha peixe na brasa. Ah, isso devia ser muito bom, né? Já tinha peixe, e Jesus fala, pegue mais alguns aí desses que vocês pegaram. E Pedro fica ali. Por quê? Porque Pedro negou. Pedro falou, eu sou macho, eu sou fera, eu já fiz homem ao máximo, homens fortes em tempos difíceis, já fiz coragem, homem de verdade, eu não vou negar. Esses banana corintianos aqui vão, mas eu não. Pedrão, hoje você vai negar. Não, eu sou fera, fui no Legendários, fiz 5 pistas já. Hoje. E Pedro vem com toda essa carga na frente do mestre. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta. Quanto de condenação teve? 0. Lindão, andar com Jesus não é debaixo de condenação. É uma rendição. Eu errei. Eu vou render mais essa etapa da minha vida. Errei de novo. Vou render mais isso, mais aquilo. Você pode render muita coisa de uma vez, não precisa ser uma por ano não, porque se você tiver 100 coisas, não vai dar tempo. Pode adiantar o processo. Ser responsável é ser responsável dentro de casa. Deuteronômio 6. Não tem como a gente falar de homem responsável se a gente não passar por Deuteronômio 6. Deuteronômio, 5º livro de Moisés, é a recontagem, falando de novo. Então Moisés chama o povo e vai conversar com eles. Então, Deuteronômio 6, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, vírgula, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, indo pescar, indo para a escola, indo para a igreja, de férias, almoçando, seja quando for. Inculque essas palavras no coração deles. Eu vou inculcar quais palavras? Essas palavras que eu te falei, mas primeiro elas precisam estar no teu coração. A gente decora o versículo e aquele versículo ele para de fazer sentido para nós. Esse versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Estas palavras estarão no teu coração. Não tem a palavra daí, mas eu quero inventar essa palavra. Daí você vai inculcar. Porque se não estão no meu coração, como que eu vou pôr no coração dele?
hipocrisia, falsidade, coisa errada. Eu só ponho no coração dele se estiver no meu coração. Logo, lindo homem, essa ordem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, tem que ser a sua turbina, o impulso para você viver. Jesus resumiu o Primeiro Testamento nesse versículo. Logo, isso é muito sério. Mas eu decorei isso e já nem penso mais. Não levante a mão, mas aqui tem gente que é corintiana porque o pai o ensinou a ser corintiano. Tem gente que é palmeirense porque o pai ensinou a ser palmeirense. Tem gente que é flamenguista. Por que ele ensinou isso para você? Porque estava no coração dele. E eu vou fazer um pedido para você: perdoe o seu pai. Ele não sabia o que estava fazendo. Cadê o Caio? Caio, perdoe o seu pai. Eu sei que está vindo de geração em geração, mas alguém vai ter que parar esse negócio. Perdoe o seu pai. Sabe por que ele te ensinou? Porque é o que estava no coração dele. Se você perguntar para alguns pais aqui qual era a escalação do time do Palmeiras em 94, fala de cor. Do Flamengo em 82, fala de cor. Pergunte o nome dos 12 discípulos: Pedro, Tiago e João no barquinho, Judas, tinha um outro, tinha 12. Por que eu sei a escalação do time e não sei o nome dos 12 discípulos? Porque é o que está no nosso coração. Por que eu estou falando de time? Porque é torcer, é força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. A minha força é dele, não desses caras. Jogar bola é uma beleza. Ter diversão com isso é uma beleza. Mas essa idolatria brasileira que a gente tem com um time de futebol é do inferno. Desculpa te ofender. Quem quiser falar sobre isso, brigar sobre isso, amanhã às 3 horas a gente briga. Eu já vou estar dentro do avião. Brigo com o Pablo, ele é meu sósia. Você já viu, vou contar uma historinha para você. Eu vira e mexe, eu gosto de contar essas historinhas. A mulher está grávida. Aí o pai torce para um time, o avô para o outro avô para o outro, um tio para o outro, e vira aquela salada, aquele angu de caroço. Aí a mulher está grávida, aí o avô manda o pijaminha do... Para quem vocês torcem aqui? Vamos ver, quem torce para o Corinthians? Palmeiras, Flamengo, Santos, tem mais algum outro? São Paulo. Pô, que bom, está bem dividido. Então um avô é São Paulino, outro avô é palmeirense, o outro tio é Botafogo, Flamengo, Santos, uma porcariada danada. Aí cada um compra um presentinho, uma camisinha, né, um pijaminha. E meu neto vai ser o médico quando os meus filhos nasceram. Aí tá tudo bem, já nasceu mais um corintiano. Falei, tá amarrado em nome de Jesus. Sim. Não. É a última vez, hein? Obrigado. As duas? Aí cada avô compra um shorts, um pijama de um time. Não, vai ser flamenguista, vai ser Botafogo, vai isso, vai aquilo. Aí o pai fala que nada, o menino vai ser corintiano. Aí está lá no hospital, fica lá 2 dias, o menino vai sair do hospital, aí o pai esquece todos aqueles pijaminhas que o avô deu, os tios deram, e bota o pijaminha que ele quer, que é do Corinthians, seja o time que você quiser. Aí ele põe o pijaminha do Corinthians, tira do hospital e fotografa, e posta e escreve o quê? Nasceu mais um corintiano, ou um palmeirense, São Paulino, o que você quiser. Você já viu o filho do crente, o cara rasgar a Bíblia, colar a Bíblia toda no menino, fotografar e falar, nasceu mais um homem da palavra?
Você está vendo que tem coisas que parecem tranquilas, mas elas ocupam espaço no nosso coração e me tiram do foco, porque isso é força. Nós amamos o carro, nós amamos a casa, amamos os privilégios religiosos, uma hierarquia gospel, privilégios, status. Não nasci para isso não. Não nasci para ostentar, não nasci para carregar marcas, sabe? Bolsa da marca X, calça da marca Y. Você é louco? Tem gente, aqui não, mas tem gente que compra bolsa de 15 mil reais para a mulher. Para quê? Para ela fazer propaganda daquela bolsa. E põe o nome lá, José Mané, é o nome da bolsa. E ela carrega, eu tenho uma bolsa do João Mané. Você pagou 15 mil para fazer propaganda? Eu não faço. Se me der 15 mil, talvez eu faça. Porque se eu tiver bem também na minha conta, eu não vou querer não. Mas se for um dia mais perrengue, me dá os 15 aqui, eu faço a propaganda. Porque isso é uma ostentação que alguém disse que tem que estar no seu coração. A gente tem que criar os nossos filhos longe de ostentação, longe de coisas que ocupam seus corações. Por isso, lindão, essa questão de amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, parte de você, para que a sua casa tenha esse coração para Deus. Deus chegou para Noé e falou: para tudo, faça uma arca. Noé ligou para os filhos dele. Um estava fazendo pós-graduação em Harvard, o outro estava estudando em Oxford, o outro estava ajudando a desenvolver nave espacial. Noé falou: olha, para. Deus deu uma ordem. Os 3 filhos pararam o que estavam fazendo, seus projetos pessoais, e ficaram 100 anos construindo um barco para Deus. Porque aquele homem, os filhos sabiam, o papai é de Deus. Ficaram lá fazendo a arca. E você só está vivo por conta daquela obediência. Grandes homens de Deus transformam uma nação, entram para a história. Não porque é mais lindo do que o outro, porque se renderam à vontade de Deus. Ai, Jesus, quanta coisa eu queria falar para vocês. Vamos lá em Hebreus 11. Falando de homens responsáveis, paternidade. Criar os filhos para Deus. Tem um trecho aqui em Hebreus 11, fala dos heróis da fé. Versículo 23, fala sobre Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Ô Pablo, outro dia eu estava lendo isso aqui, eu falei: minha mãe também não teria me matado não. O que é isso? Viram que a criança era formosa, não mataram. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, presta atenção, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha só, Moisés nasceu, ficou 3 meses em casa, a mãe pôs no rio, a irmã achou junto com a princesa, voltou para a mãe cuidar. Essa história você sabe. Em determinada época, que a gente não sabe quando, Moisés devia ter 5 anos, 8, 10, eu creio que lá pelos 5 anos. Eu não achei na Bíblia se isso é preciso, mas deixa por 5, tá bom? Se eu estiver mentindo é por pouca coisa. Quando Moisés tinha 5 anos aproximadamente, Joquebede e Arão levaram esse menino lá para a princesa. Falou: tó, princesa, o seu filho. Revelação, tá? O que eu vou te falar agora. Naquela hora, Arão piscou para Moisés. É invenção, viu? Não é revelação, não. Naquela hora o pai piscou para o menino. Falou: tó, princesa, que o filho é seu. E piscou para o menino. Falou: deixa ela pensar que você é filho dela. Está tranquilo.
lembra do nosso combinado. Qual o combinado? Você é de Deus. Você não é dessa galera, não. Você não é dessa ostentação, não. Você não é dessas coisas, não. Você é de Deus. Hoje, tem uma pesquisa, a gente estuda, não sei se é no currículo de hombridade, acho que é. A pesquisa é americana, mas a gente pode trazer para cá. 90% dos filhos dos crentes, antes de completar 1 ano de faculdade, abandonam a igreja. 80% dos filhos do crente, antes de completarem 2 anos de faculdade, abandonam a fé. Não querem mais saber. Ah, faculdade é horrorosa. É mesmo. Faculdade destrói valores, princípios. Destrói. Vai continuar fazendo. Faculdade é má? É. Sabendo disso, eu não posso mandar para lá uma coisinha frágil, uma coisinha fraca. Imagine que a faculdade é um grande liquidificador, um triturador, e você manda para lá um mamãozinho maduro, quase derretendo nesse liquidificador. Quanto tempo dura? Volta com umas ideias malucas, umas coisas tortas na cabeça, acreditando num monte de baboseira. Meu filho está terminando uma faculdade dentro da Unicamp, que é uma faculdade esquerdista, cheio de bagunça. Se você é esquerdista, tudo bem, mas cheio de bagunça, desenhando um monte de porcariada. Falei, filhão, que bom que você está indo para lá, Deus abençoe, parabéns. Mas eu quero dar um incentivo para você. Se alguma data eu perceber, você não precisa pregar não, só se eu perceber que a sua cabeça deu uma desvirtuada para esse monte de porcaria, de ideologias que é pregado lá, o próximo navio para a África, você estará nele, você vai ser missionário na África sem certificado. É um incentivo para o menino. Um incentivo. Prefiro você sem certificado para Deus do que com o certificado se perdendo por aí. As nações pagãs, durante séculos, elas sacrificavam crianças aos deuses para pedir benefícios nas suas colheitas. Queimavam crianças na fogueira pedindo para que Deus deles, os abençoasse. Nós estamos fazendo a mesma coisa, mandando filho para essas universidades que vão detonar o coração deles, mas eles terão um bom trabalho, uma boa empresa, um bom rendimento. Longe de Deus, mas vai ter uma casa própria e um carro na garagem. E indo para o inferno? É melhor ir para o céu de bicicleta do que para o inferno com a Ferrari, não é não? Voltando. Moisés foi lá para o palácio. Deixa eu dizer que estava com 5 anos. Ele viveu então 35 anos dentro do palácio. Com 40 anos ele fugiu. 35 anos. Ele aprendeu tudo o que tinha de bom e de melhor no mundo, lá dentro daquele lugar. Aprendeu bom de letras, de cultura, de geometria, de geografia, de línguas, e aprendeu tudo de ruim. Politicagem, prostituição, roubo, enganação, mentira, domínio, criar impérios. Aprendeu de religião, de espiritismo e tudo, de bom e de ruim, Moisés aprendeu. 5 anos com o papai e mamãe, você é de Deus, você é fera, você nasceu para o reino de Deus. 35 anos aqui, vamos enganar, vamos roubar, vamos matar, vamos dominar, vamos prostituir, vamos usar as pessoas, vamos isso, vamos aquilo. Não me pega. Preferiu ser maltratado com o seu povo a usufruir prazeres transitórios do pecado. Você está vendo que o problema não é a faculdade? O que você acha que é pior, a faculdade hoje, federal, estadual, seja qual ela for, ou o palácio do Egito daquela época? O que vocês acham que era pior? Pode responder essa. O que vocês acham que é pior para detonar o coração? Palácio do Egito, eu acho que era muito pior.
tudo aquela trambicagem, tudo era pior. Mas um casal, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se dedicaram a ser responsáveis. Você precisa criar seus filhos, que eles sejam mais de Deus do que você. Não sei se tem um jeito melhor de falar isso, ou se isso teologicamente é correto dizer, mas me entenda. Se você é um cristão nota 9, que ele seja 9.9, e que o seu neto seja nota 11. Porque se você é 9 e o seu filho é 8 e o seu neto é 7, o seu tataraneto é 0 e acabou o cristianismo. Então, filhão, eu errei nisso, nisso e nisso, e você vai mais longe do que o papai foi. Você não precisa experimentar o que o papai experimentou. Você é de Deus. Ei, não mande mamão maduro para a universidade, não. Mande uma bola de ferro. Fala, pode pôr no liquidificador aí? Pode pôr. Meu filho está lá, terminando a faculdade. Nem falei dos meus filhos, né? Deixa eu falar um pouquinho deles. Eu tenho um casal de gêmeos com 24 anos. A Beatriz se formou em advocacia no Mackenzie em 2022. Uma aluna CDF de último grau. Um ano antes de concluir a faculdade, já havia passado na OAB. Primeira prova prestou e passou. Segunda fase, abril de 22, prestou e passou. Já valia, só não podia advogar, né? Não tinha conclusão do curso. Dezembro de 22, aliás, depois eu quero voltar e contar uma historinha dela. Dezembro de 22 ela terminou a faculdade. Ela já tinha trabalhado estágio, né? Mas tinha provas de concurso dentro dos alunos. Ela trabalhou em Ministério Público Estadual, Federal, no Fórum, onde quis ela foi trabalhar. Terminou dezembro, trabalhou até julho como advogada formada. Um casal amigo nosso do Oriente Médio, arrebanhando jovens para levar para lá, para começar uma igreja num país, fez um convite para ela e ela topou e foi-se embora. Está lá. Isso aqui está sendo gravado? Fala, não. Tá? Então tá bom, então não posso falar muita coisa não. Foi embora para um país do Oriente Médio. Está lá. Jogou fora uma carreira, um possível concurso, um possível monte de coisa. Ela estava trabalhando em 2 escritórios já. O irmão gêmeo dela está terminando medicina na Unicamp agora, daqui 2 semanas. O caçula está na Força Aérea Brasileira, cadete piloto, né, já está pilotando a aeronave. Hoje voltou do mar, ficou 3 dias em alto mar, em cima de um bote. Ele mais uns 15 colegas, ele mandou a foto agora à tarde. 3 dias e 3 noites, ele ganhou um copo de água de 200 ml e um saquinho de jujuba com 10 balinhas para ficar os 3 dias e 3 noites com mais 15 colegas. Chegou, ele não gostou da história, minha esposa só foi. Depois ele vai falar, mas ele não gostou da experiência. Pilotando a aeronave. Deixa eu falar um pouquinho do coração deles para você. A Bia já falei, já abandonou e foi embora. Jonatas. Quando ele tinha, rapaz, isso não podia gravar não. Ou dá um pause aí para mim, por favor, é muita exposição. Pode ser? Ô, fala por... Dá um pause aí, please. Aí, boa. Há 8 anos atrás eu fui ministrar no encontro de homens. Jonatas estava comigo, meu mais velho, com 16 anos. Na volta, contando para vocês, né, eu falei que eles iam mudar a minha pregação. Na volta, o motorista falando com o guarda-costa ali, né? Ah, meu filho é engenheiro, não sei o quê, e eu ia atrás com o meu filho. Perguntaram para ele, o que você vai fazer de faculdade? Ele falou, não vou fazer faculdade não, só vou trabalhar para o reino de Deus. Porque desde quando ele nasceu eu falava isso, você é do reino de Deus. Você não está nessa terra para ser fazendeiro, executivo, um grande milionário. Você é do reino de Deus. Beleza. Com 16 anos, o que você vai fazer de faculdade? Ele falou, não vou fazer faculdade, só vou trabalhar para o reino. Falei, boa, vamos conversar? Seu coração é do reino, mas você tem muito neurônio aí, negão, bora botar isso em atividade. Não, eu vou para as nações. Vá, estude, tenha um certificado, converse com pessoas diferentes. Terminando medicina na Unicamp. Ano passado, outra crise, não vou fazer residência, não vou fazer. 4 anos? Não, eu vou trabalhar na igreja, vou ajudar pessoas. E eu vou lá para o sertão, vou trabalhar de graça, as pessoas estão precisando de ajuda.
Meu caçula, está na Força Aérea Brasileira, 5º ano dele lá, ficou 3 na Epicar, agora está o 2º na AFA. Eu escrevi esse livro. Ô Enzo, pode mostrar aí por favor? Tira o Pablo dali. Coragem, seja homem. Eu estava no Chipre no mês passado. Ele me ligou, pai. Ele tá gravando? Não, né? Chorando. Falou, pai, eu li o seu livro. O senhor abriu mão de uma possível carreira profissional para criar uma família para Deus. Eu vou abrir mão, eu vou sair da AFA, porque a Força Aérea não vai me deixar ter uma família para Jesus. Falei, filho, espere eu voltar, vamos conversar. Porque ele leu o livro, Coragem, Seja Homem, ele está querendo abrir mão. Isso custou caro. Por que custou caro? Deixa eu te contar outra historinha. Sou goiano. Quando eu fiz 18 anos, eu vim para São Paulo fazer faculdade. Lá no Goiás não tinha faculdade naquela época. Me formei em farmácia, com muita dificuldade financeira. No final da faculdade, comecei a trabalhar numa indústria farmacêutica. Na época era a maior indústria farmacêutica do mundo, uma suíça. E trabalhei lá durante quase 10 anos. Meus filhos nasceram gêmeos. Quando nasceram, eu tinha algo no meu coração que me foi ensinado por missionários americanos, de criar uma família para Deus. Perguntei para um grande homem de Deus, um missionário. Falei, por que o senhor veio dos Estados Unidos para esse fim de mundo aqui, que é a minha cidade, lá no Goiás? Ele falou, 2 motivos: criar meus filhos longe do consumismo e capitalismo americano, e criar filhos apaixonados por Jesus. Isso ficou gravado no meu coração. Para quem ouviu o podcast, eu falei isso lá. E eu tinha 20 anos nessa data. Falei, quando eu me casar, eu vou ter família para Jesus. E na minha ideia, era para ter a família para Jesus, eu preciso fazer culto doméstico todo dia. E eu fiz culto doméstico na minha casa todos os dias, é muito forte. Mas enquanto eles tinham uma certa idade, até perto dos 15, era todo dia. Culto doméstico. Não é culto doméstico que nem a gente vai na igreja, sabe, com gravata, a hora do dízimo e tal. Não, é a família, tem crianças. Se der tempo eu quero ler um trecho para vocês, acho que não vai dar. Abandonei o meu trabalho. Falei, eu não posso continuar nessa empresa. Eu estava sendo promovido naquela empresa, naquela data, gerente nacional de treinamento de uma grande indústria. Falei, não vou. Saí do trabalho. Pensei, eu vou fazer um mestrado, dar aula na faculdade, ganho um dinheirinho, mas eu vou ter tempo com os filhos. Montei uma farmácia 1 ano antes de sair. A farmacinha ficou lá, está lá até hoje, inclusive, não é mais minha. Fiquei com ela 17 anos, dava o nosso sustento. Beleza. Minha esposa fez a mesma coisa. Abandonamos o trabalho para criar a família para Jesus. 5 meses depois eu estava arrependido da minha decisão, porque eu não tinha mais aquele salário, não tinha mais o carro, não tinha as viagens, não tinha os benefícios. Falei, que manezão, né? Joga um trabalho daquele fora com aquele salário, onde é que estava com a cabeça? Fiz entrevista numa outra empresa, o cara, beleza, eu te contrato. 2 dias depois, eu fiquei 2 dias lá jogando graminha para pato numa lagoa, orando, vou, não vou. Liguei para ele, falei, meu amigo, estou fora, não vou trabalhar na sua empresa. Ele falou, para que empresa que você vai? Quanto você vai ganhar? Eu falei, não vou para empresa nenhuma e não vou ganhar nada. O que você vai fazer da vida? Eu falei, eu vou jogar bola com os meninos, orar, ler a Bíblia, montar quebra-cabeça, ser pai. Aí ele falou, não sei se é uma maldição, mas ele falou, você sabe que essa oportunidade nunca mais bate na sua porta, né? Eu falei, eu sei. E nunca mais bateu. Sabe por que não bateu? Porque eu teria aceito qualquer data. Porque eu não tenho fé. Eu tive fé esses 2 momentos da minha vida que eu acabei de falar. De lá para cá, a minha fé ela é baixa e profunda. Baixa e profunda. Nunca tem um momento bom. É sempre ruim ou pior, ruim ou pior, ruim ou pior. Ainda assim, eu acho que Deus dá risada, mas cuida. Hoje, se você ver os filhos, como eu já te falei alguns casos sobre eles, isso não é o resultado do meu braço, isso não é o resultado de inúmeros cursos que eu dei.
Isso se chama graça de Jesus. Eu ouso dizer que o posicionamento de um homem foi o que atraiu a graça de Jesus. Está certo que eu conheci o DF, comecei a ministrar curso, viajar, falar de educação de filhos por mais de 20 anos. Temos um livro, aproveitando o merchandising, né? Chamado Criando Filhos para Excelência, uma jornada cristã no desenvolvimento dos filhos, que a gente conta esses 20 anos de experiência, acertando, errando, dando colherada na família do outro, dando, né, um monte de coisa. É esse livro. Leia, se você tem filhos menores de 15. A questão é, não foi o excesso de livros que lemos, a UDF que nós tanto amamos, o posicionamento atraiu a graça. Deixa eu te contar uma outra historinha. Ano passado, fevereiro, a minha filha estava saindo de casa visitar uma colega. Ela falou: pai, eu estou indo visitar uma colega e eu deixei uma carta ali para o senhor e para a mamãe. Quando eu sair, o senhor leia. Tá bom. Ela saiu, peguei a cartinha, fui ler, e na cartinha estava muitas honras para mim e para minha esposa, dela. Uma garota, naquela data ela tinha 23 anos, uma garota bonita, solteira. Se você é homem de Deus, não é corintiano, não usa piercing, e tiver afim pode falar comigo depois, mas cabeludo já está fora, piercing está fora, corintiano mais ainda. Muito obrigado por nos ensinarem a amar Jesus, muito obrigado pela dedicação de vocês, obrigado por isso, por aquilo, um monte de coisa, quero honrar. Ela sempre fazia isso em alguns momentos, né, essas honras, e ela disse: obrigado também por investir na minha formação acadêmica, e eu acabei de receber o meu primeiro salário como advogada formada, e a gente tem estudado sobre primícias, e o meu salário está dentro desse envelope, é uma oferta de primícias de honra para vocês. E ela pôs um parênteses: é pouco porque eu trabalhei poucos dias, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Minha esposa falou: vamos devolver para ela. Eu falei: vamos devolver nada não. Falei: a gente pode até usar com ela, mas ela deu, deixa aqui, a gente vai controlando isso daí. Beleza. Fiquei muito feliz, alegre, pela honra que ela nos dá. Hoje ela me ligou, estava lá, perto da hora do almoço com o Marcelo, ela me ligou, lá do país que ela está vivendo, para contar umas histórias. Fevereiro isso, do ano passado. Março do ano passado, dia 19, aniversário do meu sogro, moro em Piracicaba, pastor de uma igreja. Nós fomos lá no aniversário do meu sogro, aí os meus cunhados foram embora, só sobramos eu, minha esposa, minha filha, meu filho, meu sogro e a sogra, lá no sítio do meu sogro. Aí ela, com a mão dada assim para a avó, chamou o avô: vô, venha cá. Chamou o avô, sentou o avô no outro sofá, segurou na mão de ambos, um lá, um cá, um sofá em L, e eu estava a 1 metro do meu sogro, vendo essa cena. Chamou o avô, segurou na mão do avô e da avó e falou: olha, a gente está estudando sobre primícias, sobre honrar as pessoas que nos abençoam. Meus pais foram as pessoas que mais abençoaram a minha vida, a minha fé em Jesus, isso e aquilo. Depois deles foram vocês, os meus avós que eu amo tanto, e a gente está estudando também sobre primícias. Eu acabei de receber meu 2º salário como uma advogada formada, e eu trouxe para vocês, que é uma oferta de honra. Eu estava a 1 metro do meu sogro, estava aqui, meu sogro estava ali, vendo a minha filha fazer isso com meu sogro e minha sogra. Deixa eu te contar um segredo. Eu não vendo essa foto, essa imagem, por nenhuma fazenda com 20 mil cabeças de boi em cima. Não vendo. Se eu pudesse ter as duas coisas, eu queria. Eu tenho isso de legal e tenho mais a fazenda. Eu não sou bocó, me dê a fazenda. Não, você só pode ter uma dessas duas coisas. Eu prefiro ver essa cena. Isso precisa investir. Sempre. Deuteronômio 6 fala sempre, sempre, toda hora. Você faz cursos para melhorar seu salário na empresa.
Você faz faculdade para ganhar isso, você faz aquilo para ser técnico daquilo outro, faz um monte de coisa para se aprimorar em alguma coisa. Seja um homem responsável dentro de casa. Meu filho vai conhecer Jesus em casa. Não precisa competir com a igreja não, mas Deus já dividiu em família para que a ordem seja estabelecida. E para que a ordem seja estabelecida, lindão, você precisa botar a mão na cabeça, no chifre desse boi aí. Está comigo, lindão? Deus te abençoe. Pablo já está olhando para mim com cara feia. Acho que o meu tempo já acabou. Você também está de cara feia, Massal? Não? Está de boa? Pablo está me olhando com cara feia. O pessoal já está botando ali. O cheirinho já está chegando. Amanhã eu não poderei passar o dia todo com vocês. Lá pelas 10 eu tenho que sair para ir pegar o voo lá em Maringá. Quer aproveitar os livros? Aproveite hoje. Se você quiser bater um papo comigo, pode mandar um e-mail, clesiopena@gmail.com.br. Tem BR não, né? Te respondo. Meu incentivo para você: grave Deuteronômio 6:5 no seu coração e viva, para que o seu filho não aprenda a ser só corintiano, mas aprenda a ser um homem de Deus. Eu preciso de mais 5 minutos. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 45. Suficiente. Uma última historinha. Deus chegou para Abraão e falou: pega o seu filho, o teu único filho, sacrifica. Abraão pegou o menino, foi-se embora. Abre parênteses, deixa eu te contar um segredo. Nem tudo você conta para sua esposa, viu, lindão? Se Abraão tivesse falado: Sara, amanhã eu vou pegar o nosso filho, vou viajar, daqui uma semana eu volto, vou cortar a jugular dele por fogo, depois eu volto. Quem é que ia amanhecer com a jugular cortada? O velhinho Abraão. Caminhou 3 dias, subiu a montanha, Deus proverá. O filme lá da UDF, Deus Provedor, mostra isso muito bonito. Abraão vem amarrar as mãos de Isaque, e Isaque se distancia do pai, uns 3, 4 metros. Se você for fazer a conta como eu, não achei o número preciso, mas parece que Isaque tinha uns 20 anos nessa data. Eu pensava que era 12, 13, mas parece que era mais de 20. Seja 12, 13 ou 20 ou 23. Isaque, 4 metros longe do pai, com 100 e tantos anos, depois de caminhar 3 dias, se Isaque corre, Abraão não pega o menino. O filme mostra que Isaque recuou, Abraão não falou nada no filme, a Bíblia também não diz que falou. Isaque volta, ele entende, era para fazer um sacrifício, Deus proverá. Ele volta e se entrega, claro, ele é uma figura de Jesus, se deixa ser levado, o pai o amarra, você sabe o fim da história, o menino não morreu. Agora eu quero inventar uma história. Como é que esses dois desceram a montanha? Isaque desceu do lado norte e o pai do lado sul, porque o filho ficou bravo com o pai? Meu pai é um grosso, é um bobo, é um assassino? Eu acho que não. Eu acho que descer a montanha, Isaque dando rasteira no pai dele. Ei, velhinho, não dá conta mais? Está enrolado? Quer que eu te carregue um pouco? Por que Isaque estava livre? Porque meu pai é um homem de Deus. Ele ia fazer algo trágico, mas é porque Deus mandou. Você sabe quanto remédio de tarja preta Isaque teve que tomar por conta desse trauma que o pai ia cortar a jugular dele? 0. Isso eu posso afirmar. Isso não é invenção não. 0. Quanto que ele gastou com psiquiatra e psicólogo? 0. Porque qual era a confiança dele? Meu pai é um homem de Deus. Lindão, você pode ser responsável com N coisas. Seja responsável dentro da sua casa. Posso orar por você? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Pai, obrigado por cada homem que está